Então, essas exigências de frio dessas cultivares, elas são muito utilizadas, principalmente no melhoramento genético, né? Que é um dos focos até da minha pesquisa, que a gente vai comentar depois. Essa exigência é abaixo de 7,2 graus, que começa a contabilizar horas de frio que aquela planta recebeu. Ou seja, se aquela planta recebeu 1 hora abaixo de 7,2 graus, somou 1 hora de frio. E para a planta produzir, ela precisa dessas horas de frio. Porque ela acumular essas horas. Ela acumulando essas horas, ela consegue acumular carboidrato, fazer sua diferenciação floral e, consequentemente, produzir. E, por exemplo, se você plantar uma planta que é exigente em 200 horas de frio no município de São Paulo, você não vai conseguir produzir. Porque São Paulo não tem 200 horas de frio abaixo de 7,2 graus. Ou até consegue, mas não comercialmente. Porque depois, não vai estar uniforme ali, né, a produção. Porque essas horas de frio, elas são anuladas depois, quando a temperatura sobe. Por exemplo, acima de 13 graus, se você acumulou 1 hora e depois a temperatura passou de 13 graus, você perde aquela 1 hora. Então, ou seja, São Paulo... Ele tem que ser acumulativo, mas ao longo do tempo. O que acontece fora do país, né? Pela neve, né? Que as plantas ficam submetidas à neve um bom tempo em dormência ali. E depois dessa dormência, ela sai e consegue produzir. Então, é importante, antes da gente plantar, lógico, tem várias variedades que... Tem variedade, por exemplo, de mirtilo que é mais exigente a frio. Outras que são menos. Exato. Mas é importante a gente ver quantas de horas de frio você tem naquela região. Exato. Né? Esse planejamento é muito importante, que é um erro bem comum que acontece nas produções. De você escolher uma cultivar que ela é interessante, ela é produtiva, ela é grande o fruto, mas minha região não tem condição, porque ela não tem aquelas horas de frio. Então, esse planejamento já inviabiliza o cultivo. Por exemplo, as cultivares do sul de mirtilo não produzem aqui em São Paulo, porque lá no sul elas têm até uma quantidade de horas de frio suficiente, né? Porque tem um frio lá, hibernal, que a gente fala, né? Mas aqui em São Paulo já não tem esse frio. Então, a cultivar vai ficar sempre verde aqui. É evergreen que o pessoal chama, né?